Olá, tudo bem com você? Que tem como signo solar, signo lunar, signo ascendente, a constelação de Leão. Seja bem-vindo ao canal da Cigana Isolda. Que nós possamos neste vídeo fazer uma jornada de conhecimento, uma jornada evolutiva, possamos crescer juntos na escada da evolução. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Marisa, sou uma capricorniana com ascendente em Gêmeos. Para quem deseja seu mapa astral, eu cobro um valor. É só me chamar no Zap, lá eu vou explicar todas as suas casas astrais, suas oposições, trígonos, quadraturas, sua missão de vida, onde são seus desafios. Para quem está começando, né, a profissão ideal que combina com você. Mas se você só quer saber seu ascendente, não é comigo não. Você vai aí no Google, digita no Google, quero saber meu ascendente. Aí eles vão, tem vários sites gratuitos que vão lhe informar, tá bom? Mas é sempre bom ter um mapa astral na sua vida. Peço com muita humildade que você aperte esse joinha, esse curtir que tem aí embaixo do título do vídeo. Porque é desta forma que a plataforma digital sabe que o nosso trabalho é de responsabilidade, que nós não estamos aqui para fazer gracinha, mas que nossas palavras têm o intuito de levar esperança, conforto, iluminação e às vezes arrancar até um sorriso de vocês. E aí eles indicam para outras pessoas e os comentários são maravilhosos, eu me emociono muito. E eu vejo uma família que cresce e uma família bonita, de luz. Eu agradeço porque quem chega no meu canal são pessoas maravilhosas e muito abençoadas. Eu não tenho do que reclamar. E agora eu peço para você, Leão, meditação. Este é um vídeo sem data, eu não pedi ao baralho para ter data marcada, então quando você ouvir, tá valendo. Meu amor, aqui tá dizendo que você é merecedor de tudo que está recebendo. A sorte lhe sorri e a grande sorte é saber prosseguir e fazer o que lhe é pedido com alegria e responsabilidade. Reflexão bonita, hein? Ser merecedor de tudo que está recebendo e a sorte lhe sorrindo não é para qualquer um, não. Nesses tempos tão difíceis, eu digo que não é para qualquer um. Linda mensagem. Agradeçamos, né? Vamos ver aqui o que o tarô Zen de Osho. 3 lâminas, por favor, tarô, para iluminar este momento mágico dos leoninos e leoninas de luz em constante evolução. Tarô Zen de Osho. Adoro esse tarô. Um tarô muito... mexe muito com o nosso inconsciente, né? Com as coisas que falam fundo no nosso coração. Viraram cartas aqui. Momento a momento. Vidas passadas. Tô até me arrepiando. A mente. Vou explicar. Calma, sem ansiedade. Respira. Vamos primeiro nessa aqui, ó. Momento a momento. Essa carta ela é muito icônica.
porque ele caminha sobre pedras que flutuam, e a impressão que eu tenho é que aqui são ondas de água que encobrem arranha-céus de uma cidade. E ele caminha aqui numa leveza, né, numa elegância, num equilíbrio fantástico. Então, o que a gente pode deduzir desta carta que tem esta conotação aqui, momento a momento? Bom, na minha humilde reflexão, eu digo que aqui a gente deve se afastar daquilo que nos tira o sossego, sabe? Que nos tira o equilíbrio. Que nós devemos prestar mais atenção no aqui, no agora. Que a nossa vida é um grande desafio e que às vezes a gente perde tanto tempo com julgamentos, com coisas pequenas, e a gente esquece de viver as grandes verdades. A gente deixa passar momentos únicos porque a gente está preocupado com, sei lá, coisas sem sentido, né? Que de repente nem são prioridades na nossa vida. Às vezes eu me pego pensando nisso, né? A gente se preocupa com coisas que a gente nem pode resolver. Ou a gente é preocupado com vida de artista, com vida de político, com vida de novela, não sei, coisas que não fazem parte, e de repente a gente não se preocupa com a nossa família, com o nosso corpo, com o nosso bem-estar. Então eu vejo assim que essa carta vem falar muito disso, sabe? De priorizar o que é importante, de prestar atenção aos detalhes, de viver o dia a dia, de não estar preocupado se você vai tropeçar, se você vai cair. O importante é caminhar, alheio ao que o mundo tá ali naquele burburinho, é a notícia, é o WhatsApp, é a novela, é o filme. Não, é você, ó, no seu malabarismo, no seu momento a momento. Aí Osho traz a próxima lâmina, que é a carta das vidas passadas. Nessa lâmina, gente, eu poderia passar um vídeo todo falando sobre ela, mas eu peço que você olhe com muita atenção. Aqui é como se a mãe tivesse criando um ventre e muitos rostos, ou seja, você mesmo tem muitas facetas, todos nós. Eu ouvi esses dias assisti a um vídeo de uma outra oraculista e eu achei bem pertinente. Não existem vidas passadas, existem corpos passados. Porque na verdade, lá no nosso inconsciente está tudo gravado, mas nós tínhamos outro corpo. Nós podemos ter tido a roupagem de um homem, de uma criança, de um idoso, podemos ter sido amarelos, roxos, pretos, vermelhos, enfim, por isso que não devemos julgar. E tudo isso faz de nós o que somos hoje. Só que quando esta carta aqui aparece no nosso jogo aqui, né, nesse momento, ela vem lembrar você, leonino, você neste momento, é um chamado para que você desperte. Porque os acontecimentos do agora na sua vida estão te acordando para você fazer enxergar um padrão que se repete tão antigo na sua jornada e você não consegue sair desse ciclo, desse vício. Aí você fala assim, é o meu karma. Não, meu amigo. Você está vivenciando uma situação da qual você não quer acordar. É diferente de karma.
Eu vou dar um exemplo assim, para não ferir ninguém, vou usar um meu. Eu nasci com uma doença que não tem cura. Descoberta quando eu tinha 4 meses de nascida. Hoje eu tenho 57. A perspectiva na época do meu nascimento, disseram aos meus pais que eu morreria antes dos 24. Cá estou. Na adolescência, a medicina foi evoluindo, ela chega aos 30. Aqui estou. Ela nunca será mãe. Tenho 4 filhos. Os problemas, quando eu nasci, os problemas dela são tão graves, a gente não sabe se ela vai caminhar, se ela vai enxergar. Gente, eu fiz balé. Eu sou pianista, sou habilitada, sou graduada em belas artes. Eu que pinto. Eu toco piano, eu canto. Sou maestrina. Sou graduada em biologia, fiz essa graduação para poder dar as aulas de canto, entender o aparelho fonador. Tenho mestrado, trabalho com crianças especiais, não tive retardo nenhum. Preciso de auxílio médico? Preciso. De vez em quando eu tô ruim? Tenho problema motor? Tenho. Mas para isso existe fisioterapia, para isso existe pilates, para isso existe N métodos, homeopatia, acupuntura. E eu tô sempre sorrindo, mesmo com dor. É um karma, problema disso aqui, resto de suicídio. Quem foi a causadora? Eu. Então eu tenho que carregar isso sorrindo e da melhor forma possível. Agora, se você vive uma situação que te traz problemas e você tá sempre ali, rodeando e ela vai e volta. E aqui eu vou dar um exemplo de pessoas que eu atendo. Você tem um casamento problemático, sai dele e pega outro pior. Sai daquele e pega outro pior. Aí fala assim pra mim, eu tenho dedo podre. Não, você tem falta de amor próprio. É karma, é sina. Não, não é não. Se fosse karma, você tava com aquele primeiro marido ruim que você tinha e não tava no terceiro ruim. Então, gente, nem tudo é kármico. Tem coisas que estão aqui, Falta de amor próprio, falta de estima, vício é obsessão. Vício não é karma. Se você é alcoólatra, você precisa se tratar. Se você come muito, você é um grande obeso, é obsessivo, tem espíritos inferiores que te obrigam a comer para que você tenha doença e morra. Se você é anoréxico, vomita, come e vomita, é obsessivo. Você usa algum tipo de entorpecente, é obsessivo. Tudo que é em excesso é obsessivo e não é karma. Pense nisso. Há uma grande diferença entre obsessão e karma. E a próxima carta que o Osho manda é a carta da mente, outra carta brava. Essa carta vem dizer que a nossa mente também pode ser o nosso pior inimigo, Leão. Porque a mente foi criada, nós somos seres ditos racionais para nos auxiliar e não para nos atrapalhar. Mas espera aí, Marisa, se a mente que nos torna homo sapiens, como é que você diz que ela nos atrapalha? Meu amigo, se você tem pensamentos repetitivos, se você não sai do lugar, se você é muito desconfiado, se você vê dificuldade em tudo, se você vê problema em tudo, a sua mente está te atrapalhando, tá te pregando peça, tá? Aqui, vejam que é uma engrenagem, né, olha, é uma grande engrenagem. E a boca tá uma má vontade, né? Uma má vontade. Então, assim, aí você não consegue resolver nada, tá uma bagunça. Essa mente aqui tá uma bagunça. É como se houvesse uma nuvem negra e você não distingue a realidade. Você não consegue perceber a espiritualidade, você não consegue se conectar, tá tudo escuro aqui em cima. Então, o que você tem que fazer aqui, é dissipar essa nuvem,
É desapegar de padrões mentais que já não te servem mais. São situações que estão te massacrando. Aí lembram da carta que veio aqui da meditação? Você é merecedor de tudo que está recebendo. A sorte lhe sorri. O pedido é faça com alegria e responsabilidade. Se a sorte lhe sorri, é porque você tem que fazer uma faxina mental, porque você tem que desapegar de tudo aquilo que não faz parte do seu dia a dia, que não soma, que não lhe traz alegria. Vamos ver o que o tarô da Bruxa de Évora tem a lhe dizer. Começa com o valete de espadas. É necessário que você busque o autoconhecimento. Olha a coruja da espiritualidade sob a luz da lua e o grimório aberto e a espada da invocação. Faça um pedido, corte a ilusão, veja a realidade, rompa o véu da escuridão. Você está iludido com alguma ideia, você está querendo começar algo que não tem alicerce, que não tem fundamento. Está querendo se atirar em algo ao qual você não tem domínio ou está sendo iludido por alguém para começar algo que não está muito certo. Você está preso. Você está preso, amordaçado. Você não está tendo dificuldade, mas a espiritualidade quer lhe mostrar um caminho. É preciso se conectar. Olha aqui a rainha de espadas, cortando aquilo que não serve, as flores mortas, abrindo as cortinas para a luz do conhecimento entrar, abrir aquela janela para o passarinho da espiritualidade, a pomba do Espírito Santo adentrar na tua vida. Seja como o Hierofante, o Papa, destrua as dificuldades, deixe o sol brilhar na sua vida, rompa os véus da ilusão, os véus da escuridão. É necessário aqui refletir, parar, buscar autoconhecimento. Eu vejo o leão aqui vivendo uma situação de conflito, de opressão, de dúvida, de dor, de mágoa. É como se vocês estivessem sendo sugados. É preciso deixar as águas turbulentas para trás. Seguir em pé. Muitos de vocês já conseguiram passar essas águas e seguem para a margem florida e de águas calmas do outro lado do rio com a ajuda. Vocês não são fracos não, né? Vocês veem no cavalo de São Jorge? Vocês não são fracos não. Rapaz, vocês veem no cavalo de São Jorge. Menino, comecem a fazer oração de São Jorge aí, hein? Para superar esse período ruim aí que vocês estão passando, quem ainda tá, mas eu vejo que alguns já saíram. Tem gente aqui com dificuldade de fazer escolhas, tem opção, mas não quer ouvir, a espiritualidade está falando, vá pela direita, você pega e vai pela esquerda, teimoso, ô leãozinho teimoso, né? Tá ali na dificuldade, mas eu não vou me dobrar, eu não vou ouvir, né? Aí, ó o diabo tentando. Atrás de coisas materiais, né? Ou então algum vício que tem, ou então é um apego sexual com uma pessoa que tá aí lhe explorando, que tá tirando suas noites de sono, né? E assim, aqui a conotação é mesmo de uma pessoa que tá precisando de muita ajuda. Aqui é um leãozinho que tá só pela misericórdia, né? Olha, o As de Espadas diz que você tem uma grande chance, uma oportunidade de recomeçar.
E o cavaleiro de copas diz que há uma grande bênção no seu caminho. Mas você precisa querer esta ajuda. Você precisa querer. Porque olha aqui, ó. O mago e o 8 de copas diz que você tem potencial para sair dessa situação, mas você vive sempre pensando, será? Eu mereço? Eu posso? Será que eu consigo? Aquela pessoa, Meu amigo, se você não acreditar em si mesmo, quem é que vai acreditar? Seja você a dar a mão. Seja você a sentir teu próprio calor, a se abraçar, a se olhar no espelho e dizer, eu sou importante. Eu tenho uma vida. Eu sou alguém porque Deus me deu o dom da vida. Olhe-se no espelho e diga isso todos os dias. Eu sou importante para mim. Eu sou importante para Deus. Eu sou importante para o universo. Ninguém está aqui de paraquedas, ninguém está aqui de enfeite. Nós estamos aqui porque nós temos um propósito. Cigana Isolda, dá um conselho para esses leãozinhos teimosos aí. Autoconhecimento. Estudo, procure ajuda espiritual, uma casa espírita, leia livros edificantes. Se ilumine, saia da ilusão, corte a ilusão da sua vida. Reconstrua a sua estrada. Corte as fofocas. Inclusive tem uma mulher muito fofoqueira aqui na sua vida, né? Não sei se ela é ligada à magia. Traiçoeira, hein? Mas vai sair do seu caminho. Vai sair, mas vai levar aquilo que é seu. Principalmente se for relacionamento, vai levar o seu. Seu companheiro ou sua companheira. Você também deu asa, criou a cobra em casa, né? Aí, ó. Oi! Ai! Ai, ai. Vai ter uma separação aqui para alguns leoninos, viu? Criou uma cobra para lhe morder. Muita dificuldade no relacionamento. Causado por uma mulher. Bem fofoqueira e mexe na magia, viu? E mexe. Sabe o que faz. Vai dar justiça. Vai ser feia, hein, a separação. Aqui também não foi só ela. Tinha um vício aqui em um dos cônjuges que também acelerou essa separação, hein? Eu lembro a vocês que não é para todos, tanto que aqui vem um outro relacionamento que é de muitos anos, que é um relacionamento muito abençoado. E nesse relacionamento abençoado, tem caminhos abertos para uma grande mudança, uma grande viagem, que vai trazer estabilidade para vocês, talvez uma mudança de estado. A mudança de casa é confirmada e é muito abençoada. Mas não é para a mesma cidade, é para outro estado, talvez até para outro país. Esse casal que vive há muitos anos e que vive bem, que não vai separar, esse aqui vai mudar para muito longe. E é uma mudança muito abençoada. Tá vendo? Quando a pessoa não deixa o inimigo morar dentro de casa, as coisas prosperam, né? Aqui existe uma criança na casa do leão que tem problemas de alergia, né? Olha, eu vejo aqui vocês trocando a medicação ou o médico e essa criança melhorando. Inclusive, essa criança, ela tem, quando o tempo muda, umedece, ela fica bastante constipada. É necessário que vocês busquem ajuda na parte natural, homeopatia, acupuntura, floral. Essa criança vai melhorar.
Olha, para aqueles que desejam uma gestação agora, tomem cuidado, porque tem gente que tá com uma raiva dessa tua barriga. Ô, Leonina, toma cuidado, amiga, se protege, viu? Se protege. A gente tá com o olho desse tamanho, um ódio porque você engravidou. E na parte do dinheiro aqui, ó, não empreste. Vão te pedir emprestado. Não empresta não, porque não vai devolver. Já tá na intenção de pegar o dinheiro para não pagar. Creia. Creia nisso, tá? Pois é, meus amores, bravo aqui, hein? Vamos ver o que o tarô da magia da bruxa tem de conselho para vocês. Carta do trevo. Libere a sua culpa. Tem isso, sabe? Às vezes a gente assume tantas coisas que a gente acaba travando o nosso caminhar. E essa carta aqui diz que você tem carregado um fardo de culpa nos seus ombros por tanto tempo que está te causando um impacto negativo. Sua vida está travada, impraticável. Você chegou agora num ponto que você precisa escolher a direção. Então vá em frente, Leão, faça suas reparações, liberte-se da gaiola que você construiu para si mesmo. Às vezes a primeira estrada leva de volta a segunda. Tome cuidado para não entrar pelo mesmo caminho. Aquela história que eu falei, ó, do ciclo que se repete. Se libertar é voar para longe dos problemas e não voltar no mesmo. Fica a dica. Eu convido você a agradecer comigo a Deus, aos seres de luz, à nossa vida, aos anjos que nos abençoam. Que nós possamos fazer a nossa jornada brilhar, iluminar, clarear e tornar o nosso fardo mais leve. Que nós possamos ser gratos pelo dom da vida, pela nossa capacidade de amar, de pensar e de servir. Gratidão, gratidão, gratidão. Não tenho palavras para agradecer por todo o apoio, carinho e amizade que cada um tem por mim. Vocês são especiais e eu os amo muito. Gratidão, gratidão, gratidão.